Objetos versus funções. E aí, galera, beleza? No último vídeo eu falei para vocês que eu estava aqui estudando uma maneira de utilizar até o Python de uma maneira mais funcional. Coloquei umas dicas lá para vocês. Se você não viu o vídeo, dá uma olhada aqui, que eu dou lá 5 dicas de como fazer com que o seu código Python fique mais funcional. Então, eu coloquei isso na prática e eu queria falar sobre um ponto muito importante da diferença de programação orientada a objetos e programação funcional. Além da questão da gente sempre utilizar um estilo mais declarativo versus imperativo na programação funcional, e isso a gente consegue fazer nas linguagens mais modernas, como o Python, como o JavaScript, o próprio Java contém, por exemplo, higher order functions como map, reduce, filter, find. Então a gente consegue utilizar um estilo mais declarativo, pelo menos no que diz respeito ao uso dessas funções com listas, arrays e assim por diante. E o código, na minha opinião, fica bem mais elegante também quando se usa esse estilo mais declarativo. Além disso, tem um ponto muito importante e essencial, que é uma diferença entre orientação a objeto, entre o uso de objetos e o uso de funções, que é o seguinte: quando a gente faz programação orientada a objetos, de fato, a gente tem o atrelamento entre dados e comportamento. Então, uma classe, ela agrega dados que ficam sendo os atributos das nossas instâncias ou do objeto em si, e o comportamento que fica nos métodos. Então, o comportamento dos nossos programas, ele fica implementado nos métodos. A gente só consegue invocar um comportamento a partir de um objeto. E, em geral, esse comportamento, esses métodos, eles vão alterar o estado do objeto. Então, de maneira geral, a gente tem essa diferença básica, né? Que quando a gente usa programação funcional, a gente vai ter estruturas de dados como mapas, como listas e etc. E a gente vai manipular esses valores utilizando funções. Então, as funções vão receber esses dados e vão, de maneira geral, retornar dados novos, né, valores novos a partir desses dados que você passou como parâmetro para a função. Ao passo que num programa orientado a objetos, a gente vai chamar métodos para um determinado objeto, para obter um comportamento desejado. Então já faz um pouco de tempo, pessoal, vou confessar aqui para vocês, que eu estou um pouco incomodado com essa característica da orientação a objeto. Além dessa característica que tem me incomodado um tanto, a característica do encapsulamento de dados dentro de objetos, que é o fato da gente utilizar atributos privados, que eu acho francamente um saco e não acho necessário a gente fazer isso, em particular em linguagens mais modernas, como o TypeScript, como o Python. Por quê, pessoal? No Java, a gente vai lá, cria um atributo e sempre vai criar gets e sets que, em geral, não vão mudar nada. Porque qual que é a ideia da gente criar o get set, né? A gente ter sempre uma forma de acessar o atributo e a gente, naquele set, pode controlar os valores válidos para aquele atributo. Só que no Python e no TypeScript, eu não sei, sinceramente, se no Java isso é possível. Se for, você me fala aí, mas eu acho que não é possível. No TypeScript e no Python, a gente consegue criar um set de maneira que quando você for acessar o atributo diretamente, ele vai utilizar a implementação desse set. Ou seja, não precisa ficar dizendo que um atributo é privado ou público. Porque se de fato você quiser um acesso controlado a um atributo, é só você ir e criar o set para aquele atributo específico. E na hora que aquele atributo for acessado diretamente, o que eu estou falando aqui? Por exemplo, você tem um objeto A e um atributo F. Quando você colocar a.f, ele vai chamar o set correspondente. Isso é possível fazer no TypeScript também. Então, esse era o problema que a gente tinha quando a gente tinha acesso direto aos atributos, porque a gente queria acessar somente via o set. Só que essas linguagens mais modernas você consegue fazer isso automaticamente. Então você não precisa
ir lá e falar com esse atributo privado e criar um set específico para ele. Porque na hora que você acessa o atributo diretamente, ele vai chamar o set correspondente se você precisar de um tratamento especial. Então, essa é uma outra questão que não é o foco aqui, mas que eu acho importante a gente ter em mente, né? Não acho que vale a pena a gente colocar esse tipo de encapsulamento de dados. Eu já mostrei para vocês uma discussão do próprio Rich Hickey, que ele fala sobre isso nesse vídeo aqui. Então, se você não viu, dá uma olhada. E, além disso, né, é o fato de você poder utilizar um comportamento somente a partir de um método. Ou seja, você tem que ter o objeto e você vai chamar o método para obter um determinado comportamento. Quando você separa as coisas, você tem os dados separados do comportamento, eu acho que você ganha em flexibilidade. E é o exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, lá no The Wise Dev, que eu já falei para vocês, que é a plataforma de cursos que eu estou desenvolvendo, eu já tinha modelado, né, o meu core ali, domain, utilizando orientação a objetos no TypeScript. E aí, eu estou começando a modelar o mesmo comportamento, né, as mesmas entidades, o mesmo domínio, só que usando um estilo mais funcional. E uma característica, então, dessa modelagem é que eu vou separar os dados do comportamento. Então, o comportamento estará em funções que recebem os objetos e fazem as alterações necessárias. Mas como eu estou querendo também utilizar essa característica de imutabilidade, eu não altero o objeto em si, eu retorno uma cópia dele com a alteração. Então, eu queria mostrar para vocês uma comparação bem direta aqui. É claro, é work in progress ainda, tá, pessoal? A parte da modelagem funcional ainda estou trabalhando. Né? Ontem na aula lá com os alunos de programação funcional, eu fiz um pouco dessa modelagem, mas ainda vai mudar bastante. Mas eu queria mostrar para vocês como de fato fica muito mais flexível e eu acho que o código fica mais simples. Você consegue fazer polimorfismo numa linguagem como o Clojure, utilizando somente funções, né? No caso, você pode utilizar multi-methods ou protocols, né? Protocolos ou multimétodos. Ou seja, você consegue fazer implementações diferentes para uma função dependendo do tipo dos parâmetros e essas implementações diferentes, elas vão ser dinamicamente atreladas, né, e vão ser chamadas conforme o tipo do parâmetro que você manda. Então, ou seja, eu não perco a capacidade de fazer polimorfismo, só que eu ganho na flexibilidade de que uma função ela pode ser utilizada da maneira que eu quiser. Eu não preciso atrelar ela a um objeto específico. Então, eu vou mostrar isso no código que eu estou desenvolvendo aqui para essa modelagem mais funcional. E aí você vai ver por conta própria que de fato fica mais simples mesmo o código. Então chega de blá blá blá, show me the code, dá uma olhada. Então, como eu falei, pessoal, isso aqui é work in progress. Eu vou mostrar primeiro a versão orientada a objetos. Então, basicamente, né, a gente tem lá é, o domínio básico de uma plataforma de curso. Então, a gente tem curso, a gente tem aula, a gente tem material de aula. Então, foi isso que eu fui aqui modelando, né? Acho que o modelo dá até para ver aqui, ó, que eu fiz no Draw.io. Então, basicamente, a gente tem aqui um curso, né? Esse curso ele pode ter N módulos, o módulo pode ter N aulas, só que o curso ele pode ter aulas avulsas também que não estão dentro de módulos. Né? E uma aula tem um vídeo, que vai ser uma URL aqui no caso, e material extra, né? Então pode ter um PDF, pode ter uma URL de uma página relacionada com aquela aula e assim por diante. Um modelo bem básico mesmo de uma plataforma de curso. Então, quando eu modelei isso orientado a objetos, e aí eu percebi o seguinte, né? Por exemplo, o curso, ele vai ter aqui um conjunto de elementos de curso, que pode ser tanto aula quanto módulo. Tá? Então, eu dei um nome para esse tipo aqui. E aí, o que eu fiz, pessoal? Como eu percebi que a adição de uma aula dentro de um curso e a adição de uma aula dentro de um módulo, a remoção dessas coisas, a reordenação dessas coisas dentro desses containers, né? Então, eu chamei tanto o curso quanto o módulo de container. Como essas operações elas são muito semelhantes, eu abstraí isso no que eu chamei de container. Então, é uma classe aqui mesmo. E aí, para não usar herança, eu fiz por composição. Então, um container, né, ele tem um número de elementos, a gente pode adicionar um elemento dentro do container. Então, tá vendo? Tem um array de um tipo T, que eu tenho que dizer na hora que eu uso esse container, né? Então, vai ser um container de módulos, vai ser um container de cursos e assim por diante. Então, tem um método para adicionar método, né? Então, ele vai estar atrelado a um objeto.
Aqui a gente tem um push, né, que é interno aqui, porque eu estou utilizando um array para isso. Tem includes para saber se um elemento está incluso, né, está incluído dentro do conjunto de elementos. Tem o move para a gente mover, tem a posição, tem o remove e tem o move in array aqui, que é utilizado internamente também. Então, aí o que acontece? O meu módulo, ou o meu curso, né, ele contém aqui, eu estou utilizando composição, ele contém um elements, que é do tipo container de course element. A gente tem várias chamadas aqui que são delegadas, né? Porque o que acontece? Eu vou ter o add também no curso, vou ter o remove no curso, mas ele simplesmente vai delegar chamando a função, o método correspondente lá de elements, certo? Que é esse tipo aqui do container. Então, beleza, eu fiquei pensando como fazer isso de uma maneira mais funcional. E eu cheguei aqui num work in progress, né? Então, ainda estou trabalhando nisso. Mas, e a diferença é que eu estou no Python aqui, mas eu poderia ter feito em TypeScript também. É porque o The Wise Dev, como eu falei para vocês, a gente está desenvolvendo utilizando uma stack Python. Então, eu comecei a desenvolver e queria mostrar aqui para vocês nesse sandbox, como que eu estou fazendo e me parece que fica mais simples, né? Então aqui eu tenho o curso que eu estou utilizando Data Classes. Aqui eu poderia até colocar Frozen, como eu falei no último vídeo aqui do canal, para deixar é, esses objetos aqui imutáveis. Então eu tenho o Course, tenho o Lecture e tenho também o Module, né? E aí eu deixei bem simples essas classes. E a ideia é, claro, como eu vou separar aqui o comportamento dos dados, aqui as nossas classes aqui só vão ter dados. Então a gente pode até considerar isso aqui como estruturas de dados, como mapas, como se faz mesmo em programação funcional. E aí olha só que interessante, né? Aqueles métodos que eu tinha de mover uma aula, de remover uma aula, de adicionar uma aula, eu coloquei num módulo aqui que eu chamei de container. Então, esse módulo ele só tem funções, são funções puras aqui, e aqui, por exemplo, o add, ele recebe o que eu quero adicionar e para o que eu quero adicionar. Então, com uma linguagem dinâmica, eu não preciso dizer qual que é o tipo disso. E olha que interessante, eu consigo usar esse add tanto no curso, para adicionar uma aula no curso, quanto no módulo, para adicionar uma aula no módulo. Então, eu estou fazendo, utilizando o TDD. Então, aqui vocês podem ver que eu fiz a adição da lecture no course, adição da lecture no módulo. Então, é a mesma função que eu estou usando. Então, repara, tem um reuso que eu acho simplificado aqui. Eu não preciso fazer composição. Eu posso chamar a função direto, passar lá o curso e a aula que eu quero colocar lá dentro daquele curso. Passar o módulo e a aula que eu quero adicionar naquele módulo. Então, a mesma função eu consigo reusar ela para diferentes tipos. Então, está aqui no container, né? Então, isso eu acho que dá flexibilidade, né? A gente não precisa ficar utilizando interfaces. É claro, né, pessoal? Então, aqui tem um bad smell, né, que eu queria mostrar para vocês. Na hora de remover, eu sempre estou clonando aqui o objeto para não alterar ele mesmo, e retornando uma cópia, né, e retornando esse clone. Então, na hora de remover, eu fiz aqui um condicional. Estou usando o list comprehensions aqui também para deixar o código bem mais declarativo. Então, basicamente aqui eu quero remover um item. Na verdade, eu pego os itens que já havia e adiciono numa lista nova, simplesmente tirando aquele que tem o título daquele que eu quero remover. Só que o que acontece? A aula tem title, mas o módulo ele tem name. Então, o que acontece? O comportamento de remoção ele é diferente se é para aula ou se é para módulo. Então, toda vez que eu tenho um condicional no tipo, isso para mim é um bad smell. Quer dizer que eu poderia, por exemplo, usar o polimorfismo para não ficar perguntando qual que é o tipo da coisa. Então, no Clojure, a gente consegue utilizar protocols para falar o seguinte: quando for remoção de aula, você faz de um jeito, quando for remoção de módulo, você faz de outro jeito. Então, não precisa ter esse tipo de condicional aqui, que nem eu tive que pôr para fazer o comportamento específico para a aula
diferente do comportamento para módulo. Mas, de maneira geral, claro, repetindo, isso é um work in progress. Eu acho que o código ficou bem mais simples. E repara, não é pelo fato de ser Python versus TypeScript. Eu conseguiria fazer a mesma coisa no TypeScript, fazer um código mais funcional, reusar essas funções para diferentes tipos, sem precisar fazer composição, sem precisar utilizar métodos. E aí uma coisa que eu percebi é o seguinte, o add, por exemplo, ele não precisa de polimorfismo, porque a adição, o comportamento vai ser o mesmo, tanto quando eu estiver utilizando aulas dentro de cursos, quanto aulas dentro de módulos, quanto material complementar dentro de aulas. Então, repara, eu vou usar o polimorfismo só onde eu precisar. Então, por exemplo, essa função aqui, eu posso fazer ela polimórfica, conforme o tipo da coisa que eu estou querendo remover, só que o add eu não vou precisar fazer polimorfismo. Então, repare, isso aqui eu acho que é uma outra flexibilidade que a gente tem. Eu teria que ficar copiando métodos se eu fosse utilizar orientação a objeto pura. Então, é claro, né? Mais uma vez, isso é um work in progress, mas eu acho que já deu para ficar claro para você também que o código, utilizando um estilo mais funcional, ele fica mais flexível e mais simples. A gente consegue compor as funções, a gente consegue usar funções para tipos diferentes, sem precisar fazer nenhum tipo de modificação no código. Então, eu estou gostando de trabalhar com esse estilo. É claro, ainda estou aprendendo esse estilo. A gente pode utilizar várias outras ferramentas de programação funcional para melhorar o código, mas eu espero que tenha ficado claro para você também algumas das vantagens de utilizar um estilo mais funcional. Espero que você tenha curtido. Comenta aí se você tem uma opinião diferente. É claro, né, pessoal, não estou aqui bashing, né, programação orientada a objetos. Eu acho que é um paradigma que a gente pode utilizar, mas eu acho que algumas características da orientação a objeto, elas mais atrapalham do que ajudam. O polimorfismo é uma coisa poderosa que eu não abro mão. Mas, por exemplo, essa questão de atrelar comportamento a dados, eu acho que é uma coisa que a gente não precisa sempre fazer. Então é isso, espero que você tenha curtido. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.